Bom dia de novo. Então, agora a partir desse momento, nós falamos sobre as glândulas, que foi nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre, ok? A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução. Então, nós vamos falar tanto sobre a reprodução das plantas, quanto a reprodução dos animais, ok? Então, para entender um pouquinho do processo de reprodução, nós temos que entender primeiramente um pouquinho sobre divisão celular e cromossomos, que vai ser a aula que a gente vai ver hoje. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque esse conteúdo vai ser a base dos próximos conteúdos, tá? Vai ser uma introdução ao conteúdo para você conhecer os termos que nós vamos utilizar a partir das próximas aulas. Ok? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, me pergunta, não deixa a dúvida passar, tá bom? Olha só, apresentação. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre divisão celular, tá bom? Na divisão celular, nós teremos a presença dos cromossomos. O que são os cromossomos? Vocês, em algum momento aí, já viram um pouquinho sobre célula. Célula é a menor parte viva do nosso corpo, ok? Então, lá na célula, a gente tem diversas organelas, que são estruturas que vão fazer o funcionamento dessa célula. Entre essas organelas, nós temos o núcleo. E dentro do núcleo da célula, que está aqui ó, no desenho, nós temos o nosso DNA. O DNA é a informação mais importante que nós temos no nosso corpo. É a partir dele que a gente vai ter todas as informações das características, do funcionamento do nosso corpo. Esse DNA, ele veio dos nossos pais, tá? Então, nós somos a junção do DNA do nosso pai juntamente com o DNA da nossa mãe. Beleza? Até aí? Beleza. O DNA, na sua forma normal, ele tem essa carinha aqui. Ele é uma fita dupla entrelaçada. Só que na hora que a gente vai ter a divisão da nossa célula, é muito difícil fazer a divisão, a replicação desse DNA em forma de fita. Então, ele vai formar uma estrutura que é chamada de cromossomo, que é essa estrutura aqui que parece o X da Xuxa, tá bom? Então, esse DNA, ele vai se enrolar em proteínas e vai formar essa estrutura do cromossomo. Então, o que é o cromossomo? É o nosso DNA, a fita do nosso DNA estruturada, ok? Então, vamos lá. Os cromossomos são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários. Então, ele é o responsável por ser formado por DNA de transmitir as nossas informações, ok? Que são as nossas características. Os tipos de cromossomo, assim como o número deles, variam de uma espécie para outra. Então, nós humanos temos uma quantidade de cromossomos. Os animais, por exemplo, o cavalo, tem outra quantidade, tá? Isso vai variar de espécie por espécie. Então, a formação do cromossomo nada mais é do que proteína e DNA, no qual o DNA vai utilizar essas proteínas para se enrolar e formar a estrutura do cromossomo, ok? O DNA é a substância química que forma o gene. O que é o gene? Os genes são regiões específicas desse DNA que vai determinar, que vai conter determinada informação de alguma característica. Então, em determinado gene, que é essa região do DNA, nós teremos a instrução para a característica da cor do nosso cabelo, da cor dos nossos olhos, da cor da nossa pele. Então, o gene é uma região desse DNA, aqui, ó, que vai determinar certa característica. Beleza? Tá aí? Então, preciso que vocês prestem muita atenção, tá bom? Vamos lá. Divisão celular. Olha só, aqui nós temos um desenho que a gente chama de cariótipo, que são os nossos cromossomos. Então, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. E esses cromossomos, eles ficam aos pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, ok? Por que eles ficam aos pares? Porque a gente vai ter um cromossomo vindo da mãe e um cromossomo vindo do pai. Só que esses cromossomos, eles têm uma informação igual, só que de pessoas diferentes. Por exemplo, faz de conta que lá no cromossomo 3 nós temos a cor da nossa pele. Então, nós teremos uma informação vinda da mãe e uma informação vinda do pai.
ok? Oriunda da origem do pai e uma de origem da mãe. Então, dos 23 pares de cromossomos, perdão, até o par 22, nós temos os cromossomos autossomos, que são aqueles cromossomos que vão determinar as nossas características, tá? Como nós seremos formados. Já o par 23, ele é chamado de par sexual, que é onde vai determinar o nosso sexo, ok? Então, se nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y, esse indivíduo aqui vai ser um homem. Se nós tivermos no par sexual um cromossomo X e outro cromossomo X, nós teremos uma pessoa do sexo feminino, ok? Então, só quero que vocês entendam que os nossos cromossomos, eles vão ficar os pares, e que até o par 22 nós temos os cromossomos que serão que determinarão as nossas características. E o último par de cromossomos é aqueles cromossomos que vão determinar o sexo do indivíduo, ok? Então, os cromossomos diferem entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes que contém. A gente pode observar aqui, por exemplo, o par 1 nós temos cromossomos grandes, já no par 21 nós temos cromossomos menores, tá? Então, esses cromossomos vão diferenciar de acordo com o tamanho e também os genes neles existentes. Beleza? Vamos seguir. Então, nós temos células no nosso corpo, são haploides e células diploides. O que é célula haploide ou célula diploide? Vai ser o número de cromossomos que nós temos na nossa célula. Então, as células haploides, nós só temos um tipo de células haploides, que são as células sexuais, tá? São os gametas. Então, nas meninas serão os óvulos e nos meninos o espermatozoide. São as únicas células que nós teremos que serão chamadas de células haploides, ok? Que terão 23 cromossomos, terá metade do número de cromossomos. Por quê? Quando eu tiver a junção do espermatozoide, que tem 23 cromossomos, com o óvulo, que tem mais 23 cromossomos, nós teremos no total 46 cromossomos, tá? Então, as células haploides, olha só, apresentam apenas um cromossomo de cada tipo. Então, ela vai ter metade do número de cromossomos. No nosso caso, 23 cromossomos. E vai ser representado pela letra N, ok? Já as células diploides são todas as células do nosso corpo, menos os gametas. Então, a célula do nosso cabelo, a célula da nossa pele, a célula do nosso fígado, todas as outras células são chamadas de células diploides. Por quê? Porque elas apresentam 46 cromossomos. Elas apresentam o número total de cromossomos. Ok? E será representado por 2N. Então, só se lembrar. N é 23, se eu tenho 2N, se eu tenho 2, 23, eu tenho 46 cromossomos. Ok? Então, aqui, células haploides e células diploides. O espermatozoide, como óvulo, possui 23, ok? Tipos diferentes de cromossomos. Por quê? Se eu tenho 23 no óvulo, junto com 23 do espermatozoide, eu tenho um total de 46, que será uma célula diploide, ok? As demais células humanas possuem 46 cromossomos, todas as outras, menos essas duas. Em cada par, um de origem materna, um vem da mãe e o outro vem do pai, ok? Então, divisão celular. Por que a gente começou a falar disso, né? De célula haploide, diploide? Porque na divisão celular, que vai ter no nosso corpo o tempo todo, nós teremos que entender o que é célula haploide e célula diploide, tá? Então, as células são originadas a partir de outras células que se dividem comandada pelo núcleo. Então, quem vai comandar essa divisão celular no nosso corpo vai ser quem? O nosso DNA, que está lá dentro do núcleo, ok? Então, nós temos dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Na mitose, quando que a gente vai ter mitose no nosso corpo? A mitose, ela ocorre o tempo todo, tá? Porque ela vai servir para substituição de células que morrem, regeneração, quando você se machuca, tá? O processo de cicatrização,
e também quando você vai crescer. Quando você vai crescer, a gente precisa de um número maior de células. Então, essas células elas precisam se dividir através da mitose. Então, lá na mitose, nós teremos uma célula-mãe, que vai ser diploide, então ela vai ter 46 cromossomos. Aqui, o núcleo vai se duplicar e essa célula vai se dividir, ok? Então, na mitose, nós temos uma célula-mãe com 46 cromossomos, que dará origem a duas células filhas idênticas à célula-mãe. Então, se a célula-mãe aqui tem 46 cromossomos, as células filhas também vão apresentar 46 cromossomos, ok? Porque as células do nosso corpo, elas precisam ser idênticas, elas precisam ter o mesmo DNA. Então, na mitose, a célula-mãe, com 46 cromossomos, dará origem a duas células filhas, também com 46 cromossomos, ok? A meiose vai ocorrer quando tiver a formação de óvulo e espermatozoide. Então, vamos entender uma coisa. Nas meninas, elas já nascem com esses óvulos prontos, tá? Ele vai amadurecer quando começar a menstruação, mas ela já nasce com eles prontos. Então, nas meninas, a meiose ocorre uma vez quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, ok? Então, a meiose é só uma vez no útero. Os meninos, não. Os meninos, eles vão começar a produção de espermatozoide quando entra na puberdade. E quando ele não usa espermatozoide, ele vai ser reabsorvido pelo corpo e a gente vai ter a formação de novos espermatozoides. Então, nos meninos, a meiose ocorre com mais frequência, ok? Então, a meiose vai servir para quê? Somente para a formação de óvulos e também a formação de espermatozoide, beleza? Então, vamos entender um pouquinho. Na meiose, nós teremos uma célula-mãe, tá? Com 46 cromossomos, que vai resultar em 4 células filhas com 23 cromossomos. Beleza? Então, olha a diferença. Aqui eu tenho uma célula-mãe diploide com 46, que vai dar origem a 4 células filhas somente com 23 cromossomos, que são as células haploides. Então, aqui eu tenho um espermatozoide, aqui eu tenho outro espermatozoide, aqui eu tenho outro espermatozoide e aqui eu tenho outro espermatozoide. Então, as células filhas são diferentes da célula-mãe e são diferentes entre si. Beleza? Então, meiose, uma célula-mãe diploide com 46 cromossomos, dará origem a 4 células filhas diferentes entre si e diferentes da célula-mãe, sendo que cada célula filha terá apenas 23 cromossomos. Beleza? Eu preciso que vocês diferem a diferença entre as duas, tá bom? Vamos seguir. Aqui a gente tem um esquema bem bacana. Olha só. Como que ocorre a nossa reprodução? Nós temos um homem com 46 cromossomos. Então, ele é diploide. Nós temos a mulherzinha com 46 cromossomos, que também é diploide. A mulher vai formar o óvulo, que é haploide, tem 23. O homem vai formar o espermatozoide, que é haploide, tem 23. Juntou o espermatozoide com o óvulo, nós temos uma célula ovo, que dará origem a um novo organismo com 46 cromossomos. Essa célula ovo, ela vai se dividir em células, fazer a divisão por mitose, então as células serão iguais, e vai formar um indivíduo diploide com 46 cromossomos. Beleza? Tranquilo? Então, aqui nós temos os dois tipos de divisão que nós vimos hoje. Mitose, ela começa diploide, né, com 46 cromossomos, e dará origem a 2 células filhas, também diploide, com 46 cromossomos cada um. Já a meiose, nós teremos o início com uma célula diploide, com 46 cromossomos, que dará origem a 4 células filhas,
haploides, com 23 cromossomos. Tranquilo? Então, eu preciso que, no final dessa aula, você entenda a diferença entre célula haploide e célula diploide. Qual é a função da mitose e qual é a função da meiose. Tranquilo? Qualquer dúvida, me procura lá no grupo, tá? Não deixe essa dúvida passar, porque senão a gente não vai entender os próximos conteúdos, ok? Então é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Vou enviar a atividade. Vou pedir que vocês copiem as atividades e respondam no caderno, tá? Finalizou? Manda, por favor, a foto ou para o meu privado ou para o meu e-mail. Quem for mandar no e-mail, por favor, lá no assunto, coloque seu nome e sua turma, tá bom? E é isso. Qualquer coisa pode me procurar. Beijo e bom estudo.